Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem em casa, né, me cuidando. Espero que vocês também estejam com os familiares e se cuidando. Bom, hoje a gente começa a primeira semana de aula através aqui, né, dos slides, uma aula virtual. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que vai ser essa dinâmica, tanto essa semana como semana que vem a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Então, a princípio são atividades que nós corrigiremos, faremos como tarefa para a próxima semana, e a redação e a leitura, que são os itens que nós trabalhamos durante a semana quando nós temos aula presencial, ok? Então, vamos lá. Bem, então a nossa aula vai seguir esses passos, tá? É como se fosse a nossa semana, só que de uma forma um pouquinho diferente, não presencial. Então eu conto com a colaboração de vocês também. O primeiro passo a gente vai fazer a correção de umas atividades da apostila que ficaram lá, né? Nós iríamos corrigir na próxima aula presencial, então eu vou fazer a correção com vocês aqui. Depois vem a redação 6, que vocês vão escrever um pouquinho no caderno, tudo que vocês sabem sobre essa pandemia. Depois vai ficar uma tarefinha para a próxima aula, ler e responder as questões da apostila. E a leitura do livro de literatura, que é imprescindível, que eu quero que vocês, quem não começou ainda, vai começar a ler. Preciso que na próxima semana vocês já tenham lido um pouquinho. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, vai ser cobrado, então, essa leitura do livro todo. Então, vocês têm bastante tempo aí, né, para fazer essa leitura. Então, quem terminou, ótimo, melhor ainda. Daí já pode fazer outras leituras do seu agrado, mas tem que estar com esse livro lido assim que nós voltarmos presencialmente, ok? Vamos então às correções das atividades. Peguem a apostila de vocês, um lápis, borracha, um marca-texto. Bem, nós havíamos trabalhado um pouquinho com as questões de linguagem comum e a linguagem literária, que foi o conteúdo da nossa prova, da nossa P1, e trabalhamos também um pouquinho com a questão das palavras, né, da linguagem. Então, tinham alguns exercícios aqui que nós fizemos em sala de aula, mas não deu tempo de corrigir, eu vou corrigir com vocês. Então, começa ali na página 20, a questão 13. Qual a função das aspas em cada um dos exemplos abaixo? Então, estava lá no texto que nós já lemos e já respondemos algumas questõezinhas de interpretação e agora a gente vai continuar, tá? Na letra A, o Itapemirim indica o nome de uma obra, tá? Do jornal. Na B, a lágrima indica o título de uma obra da redação. Então, o que acontece? Aqui vocês têm que voltar um pouquinho lá no texto para responder essas questões. Eu acredito que vocês já responderam, porque foi feito um pouco em sala, se eu não me engano, e também era deveres, então vocês deveriam ter relido o texto lá, a gente não vai fazer isso agora, e ir respondendo conforme o texto, tá? Se vocês forem responder livremente aqui sem um contexto, não vai dar certo. Beleza? Então aqui nós temos essas duas questõezinhas. Na letra A indica o nome de uma obra, na letra B indica o título da obra. Continuando então com a correção, na letra C, amolece os corações mais duros. Destaca uma citação, tá? Então provavelmente alguém falou isso, ou pensou isso, e aí eles usaram como uma citação. E a D, Boa Esperança, percebam que até está em letra maiúscula, né? É o nome de uma entidade, uma fazenda, no caso ali. Boa Esperança. A questão 14. Examine as formas verbais destacadas no trecho seguinte. O professor de português passara uma composição, a lágrima. Não tive dúvidas. Peguei a pena e me pus dizer coisas sublimes. Porque o verbo passar está conjugado em um tempo diferente do tempo dos demais verbos destacados. Então, lembra daquele textinho? Era ele falando um pouquinho, o autor falando um pouquinho do que ele viveu, do como ele escrevia, que ele escrevia muito bem, em alguns momentos ele era
não sofria bullying, né? Mas as pessoas às vezes achavam demais o que ele escrevia, então ele sofria um pouquinho com aquilo, mas ele só tirava notas boas e elogios. Então, por que será que foi utilizado esse verbo ali, né? Que no caso é o verbo mais que perfeito, passara, né? O que quer dizer isso? Tá apontando ali uma ação anterior àquela que ele falou. Então, o verbo mais que perfeito é aquilo que é anterior àquilo que já foi falado, ok? Então, por isso que foi utilizado esse verbo. Então, a resposta passar está no pretérito mais que perfeito, porque é uma ação que aconteceu antes de outra já acontecida. A questão 15, aparece aqui o enunciado, eu vou ler o enunciado, passo para o próximo slide, tá? Na 15, examine o trecho seguinte. Observe como os sinais de pontuação, no caso a vírgula, as reticências, conferem um determinado sentido ao texto. Se fossem suprimidos, alterariam o sentido. Aí tem ali, eu vou passar para o próximo slide. Vamos lá. Então, na 15, letra A. A que conclusão chegamos com o uso de reticências no final da frase? Ou seja, imaginamos que, na fazenda, havia somente esses elementos ou havia esses e outros, e não foram mencionados. Dizia assim, passarinhos, galinhas, patos, uma negra jogando milho para as galinhas e os patos, um menino tirando o leite da vaca, vaca mugindo. Essas reticências indicam o quê? Que haviam outros elementos além dos mencionados ou não? Havia, né? Então, aqui vocês vão dizer que elas indicam que haviam outros elementos, é como se fosse uma continuação. Na letra B, em vez de reticências, o autor houvesse terminado a frase com um ponto final. Iríamos imaginar que os elementos presentes na fazenda eram apenas os mencionados ou que haveriam outros. Se fosse um ponto final, eram só aqueles mencionados, não haveriam outros. Na C, estamos dando a mesma informação nas duas frases seguintes, porque na letra A, Ana, vírgula, Luísa, vírgula, João, vírgula, Paulo e seus familiares compareceram à reunião. E a 2, Ana Luísa, João Paulo e seus familiares compareceram à reunião. É o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido, a mesma informação? Não, né? O que acontece? Na 1, nós mencionamos 4 pessoas. Ana, Luísa, João e Paulo. Na número 2, são 2 pessoas, Ana Luísa e João Paulo. Fica bem claro isso para vocês, né? Aí na letra D diz assim, se não houvessem vírgula entre passarinhos, galinhas e patos, qual seria a alteração do sentido da frase? Lá na questão anterior. Nós poderíamos considerar que as 3 palavras juntas estariam designando um único tipo de animal, né? Como se passarinhos, galinha e patos fosse um único tipo de animal, uma espécie de mistura. Então, o que isso significa? Que a vírgula é um sinal de pontuação que enumera coisas, ou seja, divide, faz uma divisão. Aqui nós vamos ter o uso da vírgula. Na próxima página, na página 22, tem um quadrinho bem importante que fala sobre esse uso da vírgula. A gente já vai passar para o próximo slide que tem a próxima página. Mas vocês já conhecem o sentido da vírgula. Então, nesse exercício aqui, mostra bem direitinho que está enumerando coisas, animais, seres, pessoas, e separando, ok? Aqui, ó, nessa página, na página 22, tem um quadrinho aqui, ó, vírgula na enumeração de elementos, que ele é bem importante. Eu quero que vocês destaquem com marca-texto, algo do tipo, porque é bem importante. A próxima prova provavelmente será cobrado, tá? Então, o que diz nesse quadrinho? Usa-se vírgula para separar os elementos de uma enumeração, exceto quando vêm separados pela conjunção e. Exemplos. É um edifício alto, imponente, sem estilo definido. Ó, alto, imponente, sem estilo. O vento derrubou árvores, telhados e muros. Árvores e telhados são 2 coisas, está enumerando. Os alunos, os professores e a diretora se reuniram no pátio, numerando quem são as pessoas que estavam no pátio. Questão 16. Se você leu com atenção as questões anteriores, deve ter verificado que o plural de lugar comum, um substantivo composto,
isto é, formado por mais de uma palavra, os lugares comuns. Já o plural de guarda-chuva fica guarda-chuvas, tá? Então, aqui vai falar um pouquinho da questão do plural dos substantivos compostos. O que ocorre diferente entre plural de lugar comum e guarda-chuva? Você saberia explicar por que o plural desses dois substantivos se faz de maneira diferente? O que acontece? Quando nós estudamos substantivos simples e compostos, vocês devem lembrar. Simples, uma palavra só. Chuva. Compostos, duas palavras ou mais. Guarda-chuva. Simples, pé. Composto, pé de moleque. 3 palavras. Então, aqui nós temos o plural dos substantivos compostos. Existe uma regrinha bem específica desse plural dos substantivos que está abaixo dessa questão. Então, quem leu o quadrinho que vem abaixo da questão 16, o plural dos substantivos compostos, conseguiu responder essa questão 16. Mas qual é a resposta, né? Vamos lá. Vocês conseguem ampliar, tá? Essa página. Eu vou ler aqui a resposta, vou falar a resposta, mas vocês conseguem ampliar para anotar na apostila. Então, em lugares comuns, se flexiona os dois elementos da palavra, tá? E em guarda-chuva só se flexiona o último elemento, porque tem uma regra geral. Flexionam-se apenas os substantivos e adjetivos das palavras compostas. Lugar comum é formado por substantivo e adjetivo. Lugar é um substantivo, comum um adjetivo. Então, os dois vão para o plural. E guarda-chuva é formado por um verbo e um substantivo. Guarda é verbo, chuva é substantivo. Então, só o último é flexionado. Essa é a regra geral, ok? Vamos passar para o próximo slide. Então, gente, nesse slide ficou cortadinho ali em cima, mas vocês têm aí na apostila, é só acompanhar pela apostila, tá? Vocês têm um quadrinho que fala do plural dos substantivos compostos. Eu gostaria muito que vocês grifassem todo esse quadrinho, tá? Diz assim: nos substantivos compostos formados por duas ou mais palavras, vão para o plural somente os substantivos e as palavras que funcionam como adjetivo, porque são apenas essas classes que admitem flexão de número. Lembra flexão de número? Número singular e plural, e gênero, feminino e masculino. Tem que lembrar disso. Exemplos: abelha rainha, abelhas, rainhas, é substantivo, mas substantivo. Cabeça chata, substantivo, mas adjetivo, cabeças chatas. Alto relevo, altos relevos, adjetivo, mas substantivo. Baixo assinado, advérbio mais adjetivo, baixo assinados. Beija-flor, beija, verbo, flores, substantivo. Leve trás fica igual, porque são dois verbos. Bota fora, verbo mais advérbio. Então, o verbo e o advérbio não vão para o plural, tá? Eles vão ficar sempre no singular. Substantivo e adjetivo vai para o plural. Essa é a regra básica. A questão 17. Observe a grafia das 3 palavras seguintes. Mal falante, mal educado, mal humorado. Escreva a segunda e a terceira palavra eliminando o hífen. Leia as palavras que escreveu em voz alta. Elas continuam a ser pronunciadas da mesma maneira como são escritas com hífen? Maleducada e mal-humorado. Vocês acham que continua igual ou muda um pouquinho? A pronúncia das palavras se altera, né? Mal educado, e quando eu tiro o hífen, maleducado, fica tudo junto, maleducado. Então, a pronúncia altera sim, tá? Sem o hífen. É bem importante vocês verificarem essa questão da pronúncia. Próximo slide. Vamos lá, ó, o último slide dessa parte de correção das atividades. Aqui a gente tem o uso do mal com L e a próxima palavra sendo com a letra, iniciando com a letra H, tá? A página 23, então, tem um quadrinho falando da grafia das palavras iniciadas por mal. As palavras iniciadas por mal, como antônimo de bem, exigem hífen antes da vogal H. O uso do hífen evita a pronúncia incorreta, no caso, mal educado, mal humorado.
18. Complete cada lacuna formando a palavra indicada pelos elementos entre parênteses. Na letra A, essa pintura está mal, tracinho, acabada. B, ele vive a cometer malfeitos, junto. C, aquele local era mal cheiroso. D, todos o consideravam mal comportado, tudo junto. E, fiquei mal habituado, separado por hífen, porque começa e inicia com H. F, a gangue era mal vista, tudo junto. G, houve um mal entendido, separado. E H, desconfiamos que ele estava mal, tracinho, intencionado, tá? Separado também. Então, o que vai acontecer? Quando começa com consoante, nós vamos juntar, ok? Quando começa com vogal, separa, ou o H. Se for H, também separa. Beleza? Terminamos a parte da correção. Aqui é a nossa redação semanal, né? Aquela que a gente faz toda semana. Então, é a redação número 6 de vocês. Nessa redação, eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus, do Covid-19, que ele também pode ser chamado. Então, eu quero que vocês escrevam tudo o que vocês sabem, em 15 linhas mais ou menos. O que é esse vírus? Como que a gente pode se contaminar? Quais as pessoas que estão em risco? O que a gente deve fazer para não ser contaminado? Quando começou? Procure informações na internet. Quais os países que já passaram ou estou passando por isso? Números, se vocês quiserem trazer número de contaminados, números de morte, aí fica a critério de vocês. Tudo que vocês sabem, com as palavras de vocês, eu não quero que vocês copiem, colhem notícias de jornais, nada. Escrevam com as palavrinhas de vocês tudo o que vocês sabem sobre essa pandemia, tá? Depois, quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa é a redação 6. Então, gente, para finalizar essa primeira semana, né, eu gostaria que vocês lessem o livro, fizessem a tarefinha também. Lá no segundo slide desse arquivo, vocês têm a tarefinha, quais as páginas que vocês devem fazer para a próxima semana como tarefa. Leiam o livro, cuidem-se, tá? Bastante. Espero que logo nós nos reencontremos na escola. Quem leu já esse livro, quem terminou de ler esse livro, leia outro, não tem problema, mas nós precisamos manter um pouquinho da nossa rotina, ok? Como nós tínhamos na escola. Uma aula, pelo menos, de leitura, uma aula de produção de texto, conteúdo gramatical e muita interpretação de texto, que é importante, ok? Fiquem bem e tô com saudades, tá bom? Beijo a todos.